Os sinais estão ficando cada vez mais fortes. No meu último vídeo, eu falei sobre alguns pontos que poderiam fazer com que esse filme flopasse. Os pronomes, o ator Jared Leto, que se dane, que é um cara que é meio doidão e que é da cultura woke, mas que também é um cara que faz umas palhaçadas que a cultura woke é totalmente contra, mas como ele é dessa galera, eles deixam passar. Sabe? Nem cartão amarelo ele ganha. Entendeu? Foi falta dura assim, quase quebrou a perna do outro jogador, mas nem cartão amarelo ele ganha. Então, por quê? Porque ele faz parte do outro time que comprou o juiz. Você entendeu? Então, agora, o diretor do filme falou que o esqueleto será a personificação de masculinidade tóxica. Tá tudo caminhando para esse filme realmente flopar. E ele tem um orçamento, segundo aqui as minhas pesquisas, de entre 170 e 200 milhões de dólares. O que faz com que esse filme aqui precise faturar pelo menos 500 milhões de dólares, eu diria 600, que tem o marketing e tal. 600 milhões de dólares para poder realmente dizer que não flopou financeiramente. Agora, se passar de 600 milhões de dólares, por exemplo, 700, 800 milhões, aí realmente mostrou que foi um sucesso e que muito provavelmente eles vão fazer o 2, ou muito provavelmente vão ter os Thundercats, que é o que eu quero aí. Mas tá tudo caminhando para dizer que esse filme muito provavelmente não deve, por causa do nome, por causa da nostalgia, eu acho que ele vai chegar aí aos 300 milhões rapidamente, mas eu acho que vai estagnar se for ruim. E aí se estagnar entre 300 e 400 já era, perdeu dinheiro. Vamos lá. O Jared Leto, viverá aí o vilão clássico na nova adaptação. Isso aqui foi no site Omelete, ninguém mais liga para esse site mesmo. Então, mas aqui no modo leitura, só pra gente ver aqui, ó. Uma das maiores curiosidades dos fãs do He-Man era o visual do esqueleto na nova adaptação live action, que será estrelado por Nicholas alguma coisa. O primeiro trailer mostrou que o diretor Travis Knight não teve medo de recriar o personagem exatamente como conhecemos. O vestuário roxo, a caveira com um sorriso maligno e seu cetro. Em entrevista a Empire, ele contou que Jared Leto procurou a produção para viver. Quando ele procura, assim, quando ele se empolga muito, é a mesma coisa que o Coringa. Ele se empolgou e aí ele ficava vivendo o Coringa, ele ficava vivendo como se fosse o Coringa, assim. E aí você viu que o Coringa dele foi meio uma mistura do Máscara com Mr. Bean, com... sei lá, foi um troço muito estranho. Muito estranho. E foi um dos piores Coringas que a gente já viu aí atualmente. Para viver o personagem que o diretor escreveu como uma personificação da masculinidade tóxica. Mas olha só, fica pior, tá? Não queria te deixar triste não, mas fica pior. O esqueleto era um vilão realmente interessante, disse Knight à revista. Ele tinha um visual bacana, era assustador, era engraçado, não lembro do esqueleto ser engraçado. Era inseguro, não lembro dele ser inseguro também. E claro, tinha aquela voz inconfundível. Até aí tudo bem. Eu queria alguém que criasse sua própria versão. Depois de você falar tudo isso, fala, não, mas eu queria algo novo, eu queria algo diferente de tudo que a gente já viu. Então você bota assim, caracteriza ele como o esqueleto do desenho, mas ele não tem nada a ver com o esqueleto do desenho. Então é só pra ganhar em cima da nostalgia mesmo. E aí quando você vai ver o personagem, ele não tem nada a ver
com o esqueleto que a gente está acostumado no He-Man, né, o clássico. Aí o Jared, olha isso, nos procurou porque adora o esqueleto e tem a sua própria história com o personagem. Isso é um mau sinal, um péssimo sinal. Ele queria ir além. E no fim, chegamos a algo com o qual estou muito feliz. O esqueleto é meio que a personificação da masculinidade tóxica, ou seja, é woke. Não tem jeito, parceiro. Não tem jeito. Imagina os caras discutindo lá. Fala, não, mas aí como é que a gente vai fazer o esqueleto? Não, a gente tem que fazer algo totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Ah, mas a gente colocou ele igualzinho que tá no desenho e tal. Mas aí ele vai ter que ser diferente. Entendeu? Vamos botar... Eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma ideia de como vai ser esse esqueleto. Que tal ele ser tipo... Imagina assim um Donald Trump. Sabe? Bem esquisito assim. Sabe? Imagina um Donald Trump esquisitão. Mas que... Sabe que... É aquela pessoa que não gosta de trans, é racista, não gosta de imigrantes e acha que o lugar de mulher é na cozinha. Ah, mas espera aí, a braço direito do esqueleto é uma mulher, ela é feiticeira e tal, e ela é feiticeira, né? Mas não. Ele vai a todo momento esculachar ela, ele vai a todo momento humilhar ela, mas ela vai se mostrar ser mais forte e mais capaz e mais competente do que ele. Olha aí. Aí o diretor tá lá, pô, isso é uma boa ideia, gostei. E que tal a gente transformar todos os personagens homens em uns boçais, uns idiotas da vida? Que acham que mulher é inferior, que acham que eles são a melhor coisa do mundo, mas que na verdade eles são inferiores e são as piores coisas do mundo. Eles são incompetentes, eles são burros, eles são assim, eles são assados. O que você acha? Não, rapaz, eu acho que vai dar boa, hein? Vai dar boa, hein? E o He-Man? Não, o He-Man, ele vai ser também parte dessa boçalzão aí. Quem vai importar mais aí é o Man at Arms, né? O que é o... Esqueci até o nome dele agora em português. Mas que é o Idris Elba. Então a gente chamou ele, aí como ele é preto, a gente vai dar uma... Entendeu? Ele não vai ser tão bobão assim. Vamos deixar só o homem branco como bobo, tá? Agora ele não. E aí a Teela, ela vai ser praticamente aí a que resolve tudo, é que ajuda o He-Man. Porque, por exemplo, imagina o seguinte: o He-Man foi mandado pra Terra, e aí lá na Terra ele tem um trabalho bobão e tal, ninguém respeita ele, as mulheres tiram sarro com a cara dele, e a chefe dele pode ser uma mulher negra. O que você acha? A chefe dele é uma mulher negra, tipo, de cabelão e tal. Não. Mulher negra, cabelo raspado e tal, tipo o Pantera Negra, sabe? Wakanda forever. Então, pô, gostei da ideia. Ela poderia ser espertona e tal, e ele é um bobão que tá lá e é subordinado dela. Boa, gostei. E aí a Teela, ela vai buscar o He-Man pra poder salvar o reino, mas ela vai buscar o He-Man lá, e como o He-Man o príncipe Adam é todo toscão, ela vai ajudar ele. Então ela vai ajudar ele a pegar a espada, recuperar a espada. Ela vai ajudar ele a enfrentar os inimigos que ele vai... Na verdade, vai ajudar, não. Ela vai enfrentar e o príncipe Adam vai meio que, tipo, que tropeçar. Sabe quando você tá com um cadastro desamarrado e você tropeça nele? Então, ele vai meio que tentar ajudar, mas ele vai acabar atrapalhando.
Mas ela vai salvar ele e vai levar ele de volta pro reino, pra Eternia. E aí lá em Eternia, pô, mas legal, gostei, tô gostando. Aí a gente vai ter o esqueleto e tal, mas só no final do filme a gente vai ter uma transformação. Pô, aí sim, aí ele vai se transformar num cara fortão e tal. Não, que nada, tá louco, pô. Tá cara fortão, não sei o que, tá louco, cara musculosão, que palhaçada é essa, pô? Não, claro que não. Não, claro que não. Ele vai ser um cara, assim, praticamente normal, com um pouquinho só de músculo, assim, sabe? Porque senão ele vai parecer que é muito forte, e aí ele vai parecer que é melhor do que as outras pessoas, melhor do que a mulher, a Tila e tal. Não pode, não pode. Não pode. Tá? Ele tem que ter uma aparência assim. Sabe aquela aparência de quando ele se transforma, você olha pra ele e ri? Então, vai ser isso. Pô, mas isso é humilhante. É isso. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Mas você acha que o pessoal vai pagar pra ver isso? Então, pô, o pessoal é só botar o nome He-Man lá e aí botar lá pelos poderes de Grayskull e acabou. A galera vai ter homem lá chorando, as lágrimas correndo. Ah, meu Deus, minha infância, minha infância. E eles vão pagar porque eles são uns bobões da vida. É isso. Resumi aí o He-Man pra você. Isso. É o Jared Leto. Que aqui, ó, 9 mulheres acusam Jared Leto de conduta imprópria em novo relatório. Então, o cara fica aí assediando mulheres menores de idade e fica mandando mensagem, fica mostrando órgão genital. Esse é o cara aí, ó. Esse é o cara que é da cultura woke, né? Que faz falta feia, mas que não leva nem cartão amarelo, é isso. Esse aqui é o cara que falou, não, eu quero botar um pouco de mim, assim, que eu acho que deve ser o esqueleto. Sabe que já funcionou anteriormente? No Morbius funcionou bem pra caramba, né? No próprio Coringa funcionou bem pra caramba. Então agora, é claro, vai funcionar melhor ainda. Não tem jeito, cara. Tem tudo pra esse filme flopar. E eu tô torcendo pra que não. Honestamente, tô torcendo pra que não. Mas com um orçamento alto desse de 200 milhões de dólares, você coloca aí pelo menos mais 100 milhões aí de marketing, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, pra ficar no 0 a 0 600 milhões de dólares. Então, somente se ele fizer aí 800, 900, esse filme tem que ser realmente muito bom pra galera ir lá e assistir. Porque uma vez que o pessoal vai assistir, o pessoal da nostalgia assistir, a primeira semana eu acho que esse filme vai ter uma grande audiência. Um público gigantesco. Agora, se ele for ruim, vai um falar pro outro, aí na segunda semana você já vai ter uma queda de muito provavelmente mais de 50%, que é um sinal horrível para filmes. Quando na segunda semana ele cai mais de 50%, é horrível. Quer dizer, ele já não tem mais perna para ficar se segurando. E aí já era, aí é só cair. Então na primeira semana, muito provavelmente entre 100 e 200 milhões de dólares. E aí, se for ruim, já era, vai estagnar nisso aí e talvez não passe dos 300 milhões de dólares. E se não passar dos 300 milhões de dólares, vai ser um prejuízo financeiro gigantesco. E aí pode desistir aí, pode esquecer Thundercats, pode esquecer tudo isso, tá? Porque não vai rolar. E acompanhando a tendência dos filmes que a gente tem visto aí, esses filmes de super-heróis, isso tudo aí, não tá indo por um caminho muito bom, não. Tá? Porque é uma galera meio incompetente, diretores incompetentes, atores incompetentes, roteiristas incompetentes, sem talento, que não conhecem o material, ou pior ainda, não conhecem e aí procuram conhecer e não gostam do material. Tô torcendo pra que não. Mas tudo tá indicando que esse filme vai flopar. Mas me diz aí,
Você vai assistir esse filme? Você vai no cinema assistir esse filme? Pagar lá os seus 40, 50, 60 reais para assistir esse filme? E diz aí, manda ver aqui nos comentários mais vídeos chegando.